Fala pessoal, boa noite, está começando mais um Pichotada Palmeirense, eu sou Romário Souza e aqui comigo está o meu melhor amigo Felipe Gordão. Fala Romário, meu querido amigo, fala galera que nos acompanha. Estamos hoje aqui como? Movidos pela força do ódio. O inimigo plantou uma semente no meu coração e eu estou disposto a descontar em todos vocês que vos falam, todas as pessoas que me rodeiam, as que não me rodeiam também. Eu estou despejando ódio gratuito hoje, Romário. Eu só queria que o Vacão estivesse na live hoje aqui pra eu xingar ele. Sim, eu xingo ele pessoalmente. Eu estou aqui perto da casa dele, se bobear Boa, depois eu vou lá, na casa dele boa, pessoalmente xingá-lo. boa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a análise do jogo de ontem, novamente com um pouco mais de calma, um pouco menos de ódio no coração e um pouco mais de discernimento. Iremos falar também sobre as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, fazer um simulador aqui, tentando imaginar o que vai acontecer nas próximas rodadas e algumas atualizações sobre o caso Silvânia. Sobre as SAFs, nós iremos fazer algumas atualizações também, porque tem novidade em pleno Tem domingo. novidades novas. Esse mercado não para. Você é louco, é uma coisa de maluco. O negócio não para. Gordão, Toda hora tem notícia. toda hora, é isso, é isso. Gordão, gostaria de começar ontem aqui na live, durante a live eu, cara, tava boladíssimo, puto. Batemos aqui 15 pessoas simultâneas, dessas 15, 10 eram os moleques do grupo, até o Tico reviveu aqui pra poder Ah, zoar. porra. Até... pra poder zoar. E, cara, eu fiz uma análise aí, gordão, assim, na minha visão, o Palmeiras não jogou nada o primeiro tempo. Não jogou nada o primeiro tempo. O 0x0, ter acabado o 0x0 o primeiro tempo. Foi milagre de Carlos Miguel, porque salvou alguns lances ali capitais durante o jogo. E o Palmeiras no segundo tempo ali com as mudanças que o Abel fez, volta com outro gás, volta em outra pegada, entra o Luigi e o Flaco ali logo no primeiro lance. Luigi perde um gol, depois tem outro lance que ele corta o zagueiro e bate o brasão, salva os caras. Só que aí, meu irmão, parece que, como o próprio Abel disse na coletiva, o gás acabou. Ali no final do jogo, ali nos últimos 15 minutos, o Palmeiras não conseguia marcar mais. Não conseguia marcar, os volantes não conseguiam mais marcar, a zaga tava meio que esfacelada ali e a gente tomou aquele golzinho no final. Dizer por merecimento, cara, a gente perdeu chances e o Santos foi muito melhor no primeiro tempo, o segundo foi mais igual. Eu acho que qualquer um dos dois que vencessem esse jogo aí poderia ter vencido. Tivemos um lance polêmico ali que foi a falta no Maurício dentro da área que poderia ter sido marcado um pênalti. Não marcaram e na minha visão, gordão, nem fiz esse vídeo pro Pichotada, porque assim, isso aí tava bombando, tava repercutindo. Mas na minha visão, aquele lance ali poderia marcar como poderia não marcar. Tá ligado? Então, assim, é um lance que o que eu trouxe pra live ontem, talvez se fosse em cima do Arrascaeta, em cima de algum jogador do Flamengo, os caras tivessem chamado pra marcar aquele pênalti. Mas, na minha visão, não é aquele erro crasso e não sei o que. Poderia ter marcado, como poderia não ter marcado. Não marcou, vai ter palmeirense reclamando. Mas se marcasse, iriam ter todas as outras torcidas reclamando. Gostaria que tivesse marcado? Gostaria que tivesse marcado, mas não marcou, então assim, não vejo que isso daí foi um erro absurdo e que levasse ali a arbitragem em xeque. Na minha visão, no contexto geral, foi isso. Eu queria saber sua opinião aí, meu irmão. Tá, vamos lá. Ontem, durante a nossa live pré-jogo, eu fui muito incisivo numa fala minha, que era de que, independente do que aconteça, o Palmeiras teria que fazer a parte dele. E aí se enquadra nessa situação aí da arbitragem do juiz. Cara, é um lance que poderia ter sido dado, como poderia não ter sido dado, não importa. O Palmeiras não pode contar com esse tipo de coisa. Mas a opinião da mídia e a opinião dos torcedores rivais sobre a suposta a narrativa, né, de que supostamente o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem, inconscientemente isso vai ser enraizado no, isso já está enraizado
na cabeça dos árbitros. Então eu acredito que para um lance ser dado pro Palmeiras agora, ele vai ter que ser um lance muito capital, porque já vai existir uma predisposição a não marcar esse tipo de lance, porque o juiz vai falar, cara, é pro Palmeiras, está todo mundo falando que o Palmeiras está beneficiado, se eu marco isso pro Palmeiras, eles vão falar que eu estou beneficiando o Palmeiras também. Você entende a minha lógica? Sim. Então eu penso assim, o jogo de hoje, o jogo de ontem no caso, é uma circunstância extrema. Eu acho que não tem. Eu particularmente gosto muito de apontar o dedo, né? Eu falo muito do erro dos outros. Eu não sou aquele cara que não, você não tem que apontar. Eu aponto o erro, sim. Principalmente se o erro não for meu. É muito fácil apontar o dedo para os outros. Como é fácil, eu faço mesmo. A grande questão ontem para mim é que assim, não tem um culpado, é um jogo circunstancial, o Palmeiras estava esfacelado, o Palmeiras estava sem branco. Como eu falei na live pré-jogo também, não adianta você esperar que essa molecada vai entrar e resolver um jogo desse peso. Eles nem têm essa responsabilidade e nem tem que ter. O Flaco entrou, mas acho que fisicamente ele também sentiu o desgaste. Quando ele entra, ele dá uma incendiada na primeira metade do segundo tempo, mas na segunda ele também já tem uma queda. O Luigi entra também, acho que ele queima os cartuchos muito rápido. Cara, parece que acaba a resistência dele muito rápido, velho. Parece que ele dá um pique e ele morre, velho. É igual quando você vai jogar um FIFA ali no modo carreira e você cria aquele modo lá do jogador, que você é o jogador, ao invés de você controlar o time todo. E você percebe que se você correr o campo todo, os primeiros 10 minutos, você não tem mais perna para correr nos outros 35, entendeu? Então, eu acho que dentro das características de um grande jogador, cabe também fazer essa gestão de energia, e acho que o Luigi peca um pouco nisso ainda. Mas essa derrota de ontem, ela tem um direcionamento muito claro para quem culpar. Tá? Esse jogo que aconteceu ontem, ele é um jogo do primeiro turno. Esse jogo deveria ter acontecido no primeiro final de semana após Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras, dada a influência que o Palmeiras tem, pediu a CBF para que esse jogo fosse adiado. Esse jogo foi adiado. O Palmeiras foi o único time dos 4 que disputaram a Copa do Mundo de Clubes que não jogou naquele final de semana. Teve uma semana mais de descanso que os outros. E aí a CBF, sem calendário, acaba tendo que marcar o jogo para a data FIFA. Mas a culpa disso não é a culpa da CBF, a culpa disso é a culpa do Palmeiras. O Palmeiras estava com perna para jogar esse jogo. O Palmeiras estava em plena condição. Quis dar um tempo a mais de descanso por elenco. E aí, quando o jogo é remarcado, remarca para o jogo onde o Palmeiras vai com 9 desfalques, sendo 7 por convocação. Sim. A culpa disso é da CBF? A culpa disso é do jogador? A culpa disso é do time que não jogou bem? A culpa é da diretoria do Palmeiras. Não tinha necessidade. Naquele momento, o Palmeiras estava em plena forma, o Santos estava numa fase ruim. Era um jogo que era muito mais simples do Palmeiras ganhar do que esse jogo de ontem. Com o Santos desesperado, tendo que se salvar de qualquer jeito, o Palmeiras com 9 desfalques. Então, isso se mostra um erro de planejamento da diretoria. Você abrir mão de jogar uma partida quando tudo bem, o seu time está cansado, pô, eu não gosto muito desse papo, mas, pô, o cara que ganhou o menor salário do Palmeiras deve ganhar 300 mil por mês, pô. Se esse cara não pode jogar de quarta e domingo, fudeu. Vale lembrar que o Fluminense, que avançou uma fase mais que a gente, voltou e jogou. Exatamente, cara. E aí que tá. Aí o jogo é remarcado para o momento onde o Palmeiras, devido às convocações, isso era... Primeiro era óbvio que a CBF ia ter que empurrar esse jogo no meio de alguma data FIFA. Não ia ter o que fazer, porque não tem calendário, só tem 365 dias no ano. E segundo, tendo em vista que esse jogo seria marcado para uma data FIFA, é evidente que o Palmeiras ia ter uma porrada de desfalque. O nosso time tem representantes nas melhores seleções da América do Sul, em todas as melhores. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então era claro que ia acontecer uma coisa dessas, mas aí a gente pensa no sentido de ser otimista quando você fala assim, não, cara, o Palmeiras vai ganhar do Santos, porque o Palmeiras é um time melhor e tal, só que o Santos também tá fazendo o corre dele, cara. Graças a essa derrota, o Santos saiu da zona de rebaixamento e o Palmeiras perdeu a liderança. Por quê? Igual eu falei, agora é para apontar culpado, eu acho que ninguém na equipe titular e reserva e ninguém na comissão técnica tem culpa por esse resultado. Aconteceu, não é um resultado
fora do comum. É um time, um clássico, primeiramente, né? Onde um dos times está muito desesperado para sair de uma situação ruim e o outro time está esfacelado por desfalques. A forma com a qual o Santos foi mais decisivo que o Palmeiras no jogo, principalmente no primeiro tempo, era natural. Era óbvio que ia acontecer. A postura do time, para mim, foi ok. Não foi nada de ruim, não foi nada de excelente também. Só que o Palmeiras estava desfalcado por conta das circunstâncias que a própria diretoria do Palmeiras causou naquele momento onde ela pede a adiação desse jogo. Eu não gosto de falar isso, porque, assim, em todas as vezes, independente do que aconteça, independente da merda que o Palmeiras faça, eu sou palmeirense, quero que o Palmeiras vença sempre. Eu jamais vou vou torcer para a derrota do Palmeiras. Mas, cara, é aquele tipo de coisa onde você cai e rala o joelho depois que a sua mãe falou para você não fazer aquilo, e a mãe fala bem feito. É mais ou menos o sentimento que eu tenho, cara. A gente fez uma cagada lá na época e agora a gente colheu os frutos dessa cagada. É o que a gente E tinha aí não dito. tem pra onde correr. A gente tinha dito ontem aqui na live do pré-jogo, de que, na minha visão aqui, a maior dificuldade que o Palmeiras iria ser não ter como colocar jogadores que mudassem o jogo durante a partida. A gente tinha no nosso banco de reservas ali 90% dos jogadores sendo jogadores da base, que se tivesse quem entrar para resolver jogo, é aquilo que a gente falou, não é a característica do que o Palmeiras vem trazendo hoje. E hoje o Palmeiras, ele é o time que mais tem viradas na temporada no mundo. O time com mais viradas na temporada no mundo. Porque tem um grande poder de reação no banco de reservas também. E aí você vai para um jogo onde você estava já com um time reserva como titular, praticamente. E no banco você não tinha peças que mudassem muito a característica de jogo. E quando o Abel muda no intervalo, muda o esquema de jogo e muda alguns jogadores, o Palmeiras reagiu. Mas não tinha mais nada para fazer, velho. Não tinha mais aquele jogador que pudesse entrar e que pudesse resolver em um lance individual ou que mudasse a característica do jogo ontem. Então, isso que você falou, Gordão, casa muito com o fato da gente estar cheio dos desfalques, né, que foi em uma data FIFA, e que sirva para aprender. Naquele momento, como você disse, a diretoria optou em solicitar isso à CBF. O Palmeiras, há um tempo, vem tendo uma força política maior do que tinha, porque para conseguir algo nessa circunstância, você tem que ter uma força nos bastidores, porque senão você dificilmente consegue algo nesse sentido. Provavelmente quem pediu essa folga deve ter sido a própria comissão técnica do Palmeiras, porque o Abel é cheio de o Abel adora uma folga. O Abel adora uma folga. Puta que pariu. Só que... Eu vou lá para Portugal. Quando o Palmeiras tá jogando quarto e domingo, parece que é melhor do que quando tem folga, velho. É lógico, com certeza. E aí, Romário, enquadrando nesse tipo de coisa que você até falou sobre a influência que o Palmeiras hoje tem nos bastidores, o Palmeiras tem mais força hoje nos bastidores do que quando o Marco Paulo Del Nero era presidente da CBF. E o Marco Paulo Del Nero era um cara do Palmeiras, ele era dirigente do Palmeiras antes de virar presidente da Federação Paulista e da CBF. E aí o Palmeiras pede isso, consegue, e agora arca com as consequências dessa decisão que, no meu entendimento, foi ruim. Porque, igual eu falei, quando você olha para o calendário, era muito difícil que esse jogo não fosse ser uma data FIFA. Porque é praticamente onde ia ter uma semana de paralisação do campeonato. E nessa semana de paralisação, são as datas que tem para encaixar esse tipo de jogo que sobra, entendeu? Sim. E aí, dentro do que você falou também, é o que eu falei. Não que não fosse acontecer, não que não possa acontecer de um moleque desse entrar e decidir um jogo desse porte, só que isso não tem que ser responsabilidade dele. Sim. Ele ainda tem dele, como eu falo, é de qualquer um desses moleques que entra do banco, entendeu? Sim. Inclusive do Luigi, que já tem um pouco mais de experiência no profissional, mas não é o caso. Sim. E agora a gente vê o Campeonato Brasileiro degringolando totalmente, eu acho. Coloca o Palmeiras numa situação de muita pressão. Inclusive, essa pressão se reflete para a final da Libertadores. O Abel Ferreira, que é um cara que tem o dom de lidar ali com
questão do vestiário, vai ter que comer grama aí para poder manter o mental desse time forte depois disso. Eu, particularmente, fico um pouco mais pessimista em relação aos dois títulos. Não que isso mude a capacidade do Palmeiras jogar contra o Flamengo ou de jogar contra os demais, mas essa pressão que gera no Campeonato Brasileiro gera uma pressão na Libertadores também, porque o Palmeiras estava numa situação mais favorável no Brasileiro, agora não está mais. Isso pressiona os jogadores do Brasileiro e pressiona na Libertadores no sentido de que, pô, se a gente perder os dois títulos vai ficar feio. Gera uma pressão adicional nos atletas. O Abel e a comissão técnica dele aí de malucos que ele tem vão ter que dar um jeito de manter o mental do Palmeiras focado para a sequência aí. Não tem mais muita coisa para fazer, a gente já está muito em cima da hora. Tentar fazer uma gestão de danos aí agora em relação a esse jogo, que foi um resultado catastrófico do ponto de vista de resultado em si. E é isso. Tentar transformar isso em algo positivo, né? Eu disse ontem aqui no pós-jogo... Ou o menos negativo possível. Eu vou pegar uma água ali rapidinho, já volto. Eu disse ontem aqui no pós-jogo que essa próxima rodada aí, Gordão, ela vai ser uma rodada fundamental pra gente saber os próximos passos aí do que vai acontecer no campeonato. Porque a gente já tinha visto que essas duas rodadas que se passaram aí pro Palmeiras, elas seriam, teoricamente, mais difíceis, né, do que o Flamengo teria a enfrentar. Então a gente iria enfrentar o Mirassol fora de casa, que não perdeu nenhum jogo no campeonato ainda lá dentro dos seus domínios, e iríamos enfrentar o Santos também ali dentro da Vila Belmiro, o Santos desesperado brigando para não cair. Enquanto o Flamengo iria enfrentar o Santos em casa, e iria enfrentar o Sport, que já era virtualmente rebaixado e se tornou matematicamente rebaixado depois deste jogo contra o Flamengo. Então, esses dois jogos aí a gente já vislumbrava que seria uma situação mais complicada para o Palmeiras. Sinceramente, eu não achei que a gente iria perder os dois. Não achei que nós fôssemos perder os dois. Achei que talvez a gente fosse empatar um e ganhar o outro. Nós perdemos. E os caras ganharam os Perdemos dois. os dois.